Olá pessoal, muito bem-vindos. É uma honra estar aqui mais uma vez falando com vocês. Então, pessoal que comenta, pessoal que pede vídeos, vamos lá. Esse vídeo foi um pedido de alguém, né, de uma mulher do canal, não vou falar o nome dela aqui, onde ela me pediu para ajudar ela a diminuir a prolactina de uma forma natural. Eu falei assim, poxa vida, né? Isso vai dar um vídeo muito bom. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se eu tenho uma prolactina alta, eu preciso ver se isso daí não é uma causa tumoral. As causas de prolactina alta estão relacionadas com estresse, estão relacionadas com o uso de medicamento e estão relacionadas com a parte tumoral. São tumores na região da hipófise que produzem prolactinas. Existem outras causas? Sim, mas essas são as principais. Então você foi lá, você fez o diagnóstico da prolactina alta. Geralmente o que se usa, mesmo nos casos onde não se descobre a causa, a gente chama de prolactina idiopática. Então, na hiperprolactinemia, esse é o termo, esse é o Medicaid para aumento de prolactina. Esse Medicaid é difícil demais de ser entendido. Mas vamos lá, precisa, né? Então, o pessoal que gosta aí do conteúdo em saúde, é bom a gente também usar alguns termos que não são totalmente leigos, vamos dizer assim. Então, o aumento da prolactina, geralmente a gente lança a mão do mesmo tratamento para as outras causas. Lembrando que se eu tenho um problema com medicamento, às vezes eu não posso tirar, muitas vezes é um medicamento psiquiátrico, mas se for outro tipo de medicamento, por exemplo, um medicamento para o estômago, é muito melhor eu tirar esse medicamento do que ficar com essa prolactina alta. Por quê? Porque a prolactina alta diminui muito o libido, tá? O desejo sexual. E todo mundo que acompanha meu canal, e se você está começando hoje, vai lá e assiste, porque a gente dá muito valor para a sexualidade. Então, a sexualidade não é sexo, sexualidade é uma força de vida que te impulsiona para a vida, que te impulsiona para os seus projetos, que faz você ter alegria de viver. Sexualidade não tem nada a ver com o outro, sexualidade tem a ver com você se amar e em você se posicionar como um adulto, e não como um eterno filho ou uma eterna filha. Tá? Não vou entrar nesse mérito, mas vamos lá. Então, afastei as causas que são dignas de tratamento. Como que eu posso fazer? Geralmente lança mão do medicamento químico, que é o Dostinex, que é cabergolina. A gente não vai falar sobre isso hoje, isso já falei em outro vídeo. Então, a gente vai falar de causas naturais. Então, uma causa importante de aumento de prolactina é a predominância estrogênica. Então, na predominância estrogênica, o que eu tenho? Eu tenho um aumento de estrogênio em relação à progesterona. Então, isso geralmente acontece na mulher, mas o homem também tem predominância estrogênica, tá? Por conta de problemas no fígado e uma outra situação chamada estrogenoboloma, ou bactérias do meu intestino, tá? Ou estroboloma. São as bactérias do fígado que aumentam a quantidade de hormônios conjugados no meu intestino. Então, olha como é que funciona. Se eu tenho uma flora microbiana problemática, ela pega os hormônios que eu eliminei na minha bilis e elas conjugam esse hormônio e esse hormônio entra dentro do meu organismo de novo, geralmente é hormônio feminino. Associado a isso, tem um monte de substâncias, por exemplo, fitalatos, bisfenol, que são substâncias que estão presentes em embalagens plásticas, em resinas epóxi, que geralmente a gente consome através da alimentação. Então, como é que vai ficar? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma pequena dose de progesterona, tá? Ai, doutor Vinícius, mas eu só compro progesterona com receita. Muito bem, melhor você procurar um profissional para te acompanhar. Mas como esse canal tem pessoas que não são profissionais e também tem profissionais, então você que é profissional, eu prefiro muito mais tratar meu paciente de forma natural do que forma química. Por quê? Porque existe um apelo, existe um grupo de pessoas que querem consumir um tratamento mais natural. Então eu, como prestador de serviço, eu não posso fazer só o que eu quero. Eu preciso também fazer o que o paciente precisa. Principalmente se o tratamento for eficiente. Eu falo para vocês,
Um tratamento bem feito para a predominância estrogênica reduz bastante a prolactina. Então, sabe aquele paciente masculino que tem uma prolactina de 40 que está com impotência e você faz o medicamento padrão e ele tem efeitos colaterais? Tem náusea, tem vômito, tem hipotensão ou qualquer tipo de problema? O tratamento natural ele é top de linha. Um outro medicamento, esse pode ser usado de forma bem tranquila porque ele é um componente do brócolis, que é o DIM, diindolilmetano, ou DIM. Precisa usar pelo menos 30 miligramas, eu gosto de usar 100 miligramas, pode ser usado uma vez ao dia. Tem outros? Tem, o indol 3-carbinol, fitoesteróis, tá? Eu vou falar do DIM porque ele, para mim, é o mais eficiente e é fácil de ser encontrado. Uma outra coisa importante para reduzir a prolactina é controlar a depressão. Então, a depressão, ela aumenta a prolactina, principalmente a depressão relacionada com estresse. Como que eu vou controlar isso? Eu posso controlar isso com medicamentos naturais. Por exemplo, o beta-cariofileno, que eu sempre falo. O beta-cariofileno ele é um óleo derivado do óleo de copaíba. Vai usar pouquinho, 1, 2 gotas, precisa colocar na água, não dá porque ele é forte. Então você pode usar o beta-cariofileno ou o óleo de copaíba. Uma outra planta que eu gosto bastante de usar, tome cuidado se você usa anticoagulantes, porque ela interfere. Os fitoterápicos também têm efeitos colaterais, tá? Bem menos, geralmente 1%, mas tem, e tem interação com medicamentos. Eu estou até com um artigo aqui que eu acabei de imprimir, olha só que loucura. Ó. Isso aqui é uma revisão, tá? Das evidências que mostram que o própolis interage com vários medicamentos usados na farmacopeia médica. Por exemplo, eu tenho lá uma série de medicamentos químicos que eu uso e eu introduzo o própolis nesse paciente. O própolis interage. Ainda não li, provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então é um artigo que eu acabei de imprimir, ele foi publicado em abril de 2022. Então, o hipérico perfurato é um excelente medicamento, mas se você toma um anticoagulante ou se você está fazendo uso já de antidepressivos, precisa começar com uma dose baixa, tá? Uma dose baixa. 100 miligramas, a dose padrão dele é 300 miligramas, 1, 2 vezes ao dia. Começa com 100 miligramas e vai aumentando. Na farmácia vende, chama hipéricum perfuratum de 100 miligramas, uma marca top de linha, a marca da Herbarium. Tem outras marcas, tá? Mas volto a dizer, evitem a automedicação, tá? Esse é um vídeo informativo que tem por objetivo informar principalmente profissionais de saúde. Outra coisa importante, corrigir o hipotireoidismo. Então, infelizmente, hoje as pessoas estão com quadro de hipotireoidismo relacionado com a inflamação, que é um hipotireoidismo que a gente chamaria de hipotireoidismo terciário. O problema não está na tireoide, o problema não está na hipófise, o problema está no hipotálamo. Por quê? Porque devido à gordura visceral, à desbiose, ao excesso de inflamação, eu diminuo a minha capacidade de secretar um hormônio chamado TRH. E dentro do meu cérebro, principalmente, eu vou ter um aumento de uma enzima chamada desiodase tipo 3, que em vez de transformar o T4 em T3, ela transforma o T4 em T3 reverso. Tem gente que acha que é o T3 que vira o T3 reverso. Não é não, tá? É o T4. Então, o T4 vai virar T3 reverso, que é um hormônio inativo. Por quê? Porque o meu organismo, ele vai falar assim, ó, essa pessoa está em dificuldade, está intoxicada, está inflamada, vamos deixar ela paradona. E esse hipotireoidismo, ele aumenta a prolactina. Como que eu corrijo isso? Não é dando T4, não é dando T3, é dando zinco, dando selênio, dando tirosina, tratando a síndrome fúngica e tratando a desbiose. Meu celular está falando comigo aqui. Então, tá querendo procurar tirosina aqui. Opa, Siri, fica tranquila, fica na sua, Siri. Então, ó, vocês entenderam? É importante tratar. Esse é aquele paciente que tem um TSH de 5, de 6 com prolactina alta. É só tratar a tireoide que a prolactina cai. Então, se você vê um paciente com prolactina alta, ou se você é uma pessoa que
tem prolactina alta, vale a pena você olhar para o seu TSH. Aí o TSH é uma briga dos valores de referência. Hoje a gente considera 4 como normal. Tem sociedades que consideram 10. Tá? Se você for olhar para a medicina funcional, que é uma medicina que visa manter os hormônios em níveis excelentes, você vai falar em 2,5 ou até mesmo 2. Qual é o número que eu gosto? 2,5. Simpatizo com 2,5, não trato todo mundo que está com 4, tá? Mas se a pessoa tem muitos sintomas, vale a pena tratar um pouquinho, tá? Com o T4 e o T3 não precisa dar para todo mundo. Eu vou dar T3 para quem tem problema de tireoide, para quem tem outras situações. E por último, um que eu acho excelente de usar, tá? É uma planta que ela chama Vitex agnus castus. Então, essa planta, ela era usada para, assim, segundo lá, né, o histórico, ela era usada para diminuir a libido dos padres, principalmente dos candidatos a padre, dos seminaristas. Por isso que ela chama Vitex agnus castus. Mas eu não sei se ela tem essa função. Na verdade, ela é um modulador hormonal, muitas vezes melhorando o desejo sexual. Então eu acho que por isso que não deu muito certo, principalmente na minha família. Na minha família, o meu pai entrou no seminário, eu tenho um tio que assim, ele é muito inteligente. Meu pai infelizmente faleceu, mas ele era também muito inteligente. E esse meu tio, extremamente inteligente, esse meu tio, ele chegou a ser padre. Então, como eu venho de uma família italiana, minha cara é de judeu, mas eu venho de uma família italiana, sempre tinha um filho ali que era escolhido para ser seminarista. E aí provavelmente eles tomaram a plantinha que era para diminuir o desejo e isso não deu certo. Então essa é uma planta que eu uso bastante para diminuir a prolactina de uma forma natural. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se vocês têm interesse em usar o agnus castus, tá? E tiver interesse em saber a dose, deixe seu comentário aí que a gente coloca a dose aí para vocês no chat do vídeo. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque sai tanta coisa legal, eu respondo todo mundo do canal, tá? Então tem muito ensinamento legal nas conversas. O Ivan tá aqui para provar, né, Ivan? Então assim, a gente discute bastante, saem perguntas extremamente interessantes e muitas lições também para tratar a nossa cabeça, que é uma coisa também que eu valorizo muito. Então, se vocês quiserem saber a dose aí do agnus castus, deixa aí. Doutor, qual é a dose do agnus castus que eu vou colocar no comentário para você. Obrigado e até o próximo vídeo.